Você já ficou em seu jardim observando as primeiras folhas tenras da primavera surgirem, sabendo com absoluta certeza que o verão estava chegando? Há algo profundo naquele momento de reconhecimento, naquela consciência inegável de que uma estacal está mudando diante dos seus olhos. Mas e se eu lhe dissesse que Jesus usou essa mesma imagem para nos ensinar como reconhecer a mudança de estacal mais importante de toda a história da humanidade? E se a inquietacal que vós se sente ao assistir ao noticiário, a sensacal inabalável de que estamos testemunhando algo sem precedentes, não for ansiedade, mas sim o seu espírito reconhecendo os próprios sinais que Cristo nos alertou para observar? Veja bem, aquele sentimento em sua alma quando vós se observa o colapso moral ao nosso redor, quando vê Nacois se levantando contra Nacois, quando testemunha o amor de muitos esfriando, quando sente a própria atmosfera espiritual se tornando mais pesada a cada dia que passa, isso não é paranoia, isso é consciência profética. Seu espírito está fazendo exatamente o que Jesus ordenou, aprendendo a ler os sinais dos tempos com a mesma naturalidade com que você lê a mudança das estacas. E esta noite quero compartilhar com vocês uma das profecias mais negligenciadas, porém cruciais, que Jesus nos deu, um ensinamento tão simples que até uma criança pode entender, mas tal profundo que desvenda o mistério de onde nos situamos na linha do tempo profética de Deus. Em Mateus, capítulo 24, versículo 32, Jesus profere estas palavras notáveis: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos já se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Mas então ele diz algo que deveria fazer o coração de todo crente disparar. Da mesma forma, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. A maioria das pessoas lê esta passagem e pensa que Jesus está simplesmente usando a natureza como uma bela metáfora. Mas e se isso não for apenas uma metáfora? E se a profecia da figueira for, na verdade, um relógio profético preciso, um relógio divino que Deus plantou tanto no reino natural quanto no espiritual para ajudar seu povo a reconhecer quando entramos na estacal final da história humana? A figueira sempre teve um significado especial nas Escrituras. Representa Israel, representa as estacões de bênção e julgamento e representa a condical espiritual do povo de Deus. Quando Jesus amaldiçoou a figueira estéril, ele não estava tendo um dia ruim. Ele estava demonstrando profeticamente o que acontece quando o povo de Deus não dá frutos na estacal. Mas, nesta profecia, ele nos mostra algo muito mais esperançoso. Como reconhecer quando o tempo da colheita se aproxima? Pense na última vez em que você observou uma árvore frutífera ao longo das estacões. No inverno, ela parece completamente morta. Galhos nus, alcançando o céu cinzento, nenhum sinal de vida em lugar nenhum. Para alguém que nunca havia testemunhado a primavera antes, aquela árvore pareceria completamente sem esperança. Mas aqueles que caminharam com Deus por muitas estacões sabem melhor. Eles sabem observar os sinais sutis, os pequenos brotos que aparecem antes que qualquer outra pessoa perceba, a leve mudança na cor da casca, o enxaco quase imperceptível dos galhos que fala da vida agitando-se sob a superfície. Jesus está nos ensinando que os mesmos princípios se aplicam ao reconhecimento da estacal do seu retorno. O mundo olha para o caos ao nosso redor e vê apenas morte e desesperança. Mas aqueles que foram ensinados pelo Espírito a ler os sinais veem algo completamente diferente. Eles veem os tenros brotos da profecia se cumprindo, veem os ramos do plano de Deus começando a brotar suas folhas, veem todos os indicadores de que o verão, a estacal da colheita, o tempo de sua vinda, está próximo. Mas aqui está o que perturba meu coração, e me pergunto se perturba o seu também. Quantos de nós vivemos como se o inverno fosse durar para sempre? Quantos de nós nos acomodamos tanto com os ramos nus da complacência espiritual que paramos de observar os sinais da primavera? Quantas vezes você se pega seguindo os movimentos da fé enquanto seu coração se distancia da realidade urgente de que vivemos em tempos proféticos?
Deixe-me fazer uma pausa aqui e perguntar algo que acredito que o Espírito Santo quer que eu aborde diretamente com sua alma. Quando você olha para sua vida espiritual honestamente diante de Deus, você vê os tenros brotos verdes da expectativa e da preparação ou vê os ramos nus da religião rotineira? Porque se há uma coisa que esta profecia nos ensina, é que o povo de Deus deve ser o mais alerta, o mais consciente, o mais espiritualmente sensível à mudança das estáquis. Não devemos ser pegos de surpresa pela sua vinda. Devemos ser aqueles que veem o verão se aproximando, enquanto outros ainda se perguntam se o inverno algum dia acabará. Se você está percebendo agora que em algum momento do caminho perdeu aquele senso de alerta espiritual, aquela antecipação do retorno de Cristo, quero que saiba que este momento de reconhecimento é em si um sinal de que o Espírito está chamando você de volta à vigília. Reserve um momento e compartilhe nos comentários esta simples oração. Senhor, desperta meu espírito para reconhecer os teus sinais. Sua confissão honesta pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para perceber que não está sozinha em se sentir espiritualmente sonolenta nestes tempos cruciais. E lembre-se, reconhecer nossa necessidade de despertar espiritual é sempre o primeiro passo para experimentá-lo. Agora, deixe-me compartilhar com vocês o que acredito serem os ramos específicos que Jesus quer que observemos. Os sinais particulares que indicam que passamos do inverno da espera para a primavera da realização. O primeiro ramo que devemos observar é a restauração de Israel. Por quase 2000 anos, a figueira de Israel parecia estar morta. O povo judeu foi espalhado entre as nações, Jerusalém foi pisoteada pelos gentios, e parecia impossível que esse povo antigo pudesse retornar à sua terra. Mas em 1948, algo sem precedentes na história humana ocorreu. Uma Nacal que estava morta há quase 2 milênios voltou à vida em um único dia, exatamente como o profeta Isaías predisse. Quem ouviu tal coisa? Quem viu tais coisas? Acaso a terra será gerada num só dia, ou nascerá uma Nacaô de uma só vez? Pois Sião, tendo dado à luz, deu à luz os seus filhos. O tenro rebento apareceu na figueira de Israel, e aqueles que entendiam a profecia bíblica sabiam que o verão se aproximava. Mas a restauração de Israel era apenas o começo. Jesus disse que veríamos todas essas coisas, indicando múltiplos sinais convergindo simultaneamente. O segundo ramo que devemos observar é o despertar espiritual entre as nações. Em todo o mundo, nos lugares mais improváveis, pessoas estão tendo sonhos e visões de Jesus Cristo. Em países muçulmanos onde o cristianismo é proibido, os crentes estão se multiplicando apesar da severa perseguição. Em nações comunistas onde a fé é suprimida, igrejas clandestinas estão crescendo exponencialmente. Em sociedades seculares onde a religião é ridicularizada, os jovens clamam por uma experiência espiritual autêntica. Isso não é apenas crescimento da igreja, é o cumprimento da profecia de Joel, de que nos últimos dias Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne. As tenras folhas do reavivamento estão aparecendo na figueira do cristianismo global, e aqueles com discernimento espiritual podem ver que a época da colheita está próxima. O terceiro ramo que deve capturar nossa atenção é o alinhamento sem precedentes das condições globais, que tornam o cumprimento da profecia do fim dos tempos possível pela primeira vez na história. Pela primeira vez, temos uma comunicação global que torna possível que o mundo inteiro testemunhe os eventos simultaneamente. Pela primeira vez, temos a tecnologia para implementar um sistema econômico global onde ninguém poderia comprar ou vender sem a devida identificação. Pela primeira vez, temos armas capazes de destruir toda a vida na terra, tornando as palavras de Jesus sobre nenhuma carne ser salva, a menos que aqueles dias fossem abreviados uma realidade aterrorizante. Pela primeira vez, temos a capacidade de cumprir a profecia de que todo olho o verá quando ele retornar, por meio da tecnologia global de satélites. Não são coincidências. São as folhas que aparecem na figueira da preparação tecnológica para os atos finais da história humana.
Mas talvez o ramo mais significativo que devemos observar seja a condição espiritual da própria igreja. Jesus alertou que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, que haveria grande apostasia, que muitos se afastariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E, no entanto, ao mesmo tempo, ele prometeu que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, que haveria um remanescente fiel que guardaria a palavra da sua paciência e seria guardado da hora da tentação que virá sobre todo o mundo. Neste momento, estamos testemunhando ambas as realidades simultaneamente. Vemos segmentos massivos da Igreja abraçando ensinamentos que seriam impensáveis para gerações anteriores de crentes. Vemos a concessão da verdade bíblica em nome da relevância cultural. Vemos a busca por conforto e prosperidade, substituindo o chamado para tomar nossa cruz e seguir a Cristo. E, no entanto, ao mesmo tempo, vemos uma crescente fome entre o povo de Deus por uma fé bíblica autêntica. Vemos crentes dispostos a defender a verdade a qualquer custo. Vemos uma restauração da cultura bíblica e um retorno aos ensinamentos fundamentais das Escrituras. Vemos os brotos tenros do verdadeiro reavivamento aparecendo ao lado dos ramos secos da apostasia. Isso é exatamente o que devemos esperar ver à medida que nos aproximamos do verão do retorno de Cristo. A parábola do trigo e do joio nos ensina que ambos crescerão juntos até a colheita. A separação não ocorre gradualmente, ela ocorre repentinamente no momento da colheita. Neste momento, estamos naquele período crítico em que a distinção entre fé genuína e religião falsificada se torna mais pronunciada a cada dia. A figueira está dando folhas, mas nem todos os ramos estão vivos. Alguns são madeira morta que será cortada e lancada ao fogo. Outros estão produzindo o fruto do arrependimento genuíno e da preparação espiritual. Isso nos leva à questão mais crucial de todas. Como nos posicionamos para estar entre aqueles que estarão prontos quando o verão chegar em sua plenitude? Como garantimos que não sejamos apenas espectadores religiosos assistindo ao desenrolar das profecias, mas participantes espiritualmente preparados no plano de Deus para o fim dos tempos? A resposta está em entender o que Jesus quis dizer quando declarou: "Portanto, estai também vos apercebidos, porque na hora em que não penseis, virá o Filho do Homem." Prontidão não se trata apenas de ter doutrina correta ou de ser capaz de identificar sinais proféticos. Prontidão se refere à condição do nosso coração diante de Deus. Trata-se de viver de tal maneira que, se Jesus voltasse hoje, o receberíamos com alegria em vez de vergonha. A prontidão espiritual começa com uma análise honesta do nosso relacionamento com Deus. Estamos caminhando em comunhão diária com Cristo ou temos permitido que os cuidados deste mundo ocupem nosso tempo com Ele? Estamos crescendo em santidade e semelhança a Cristo ou nos acostumamos com padrões de pecado que sabemos que entristecem o Espírito Santo? Estamos produzindo frutos que demonstram conversão genuína ou estamos satisfeitos com uma forma de piedade que carece de poder transformador? A figueira na qual Jesus espera encontrar frutos não é qualquer árvore. É uma árvore plantada junto a ribeiros de água viva, nutrida pela palavra de Deus e cuidada pela disciplina gentil do amor do Pai. Mas a prontidão também envolve nossa resposta aos outros. Jesus disse que um dos sinais do fim seria o esfriamento do amor de muitas pessoas. Em um mundo onde o ódio, a divisão e o egoísmo estão aumentando, aqueles que estão verdadeiramente prontos para o seu retorno serão conhecidos por seu amor. Não apenas amor por aqueles que são fáceis de amar, mas amor pelos inimigos, amor pelos perdidos, amor por aqueles que nos perseguem por causa da nossa fé. Esse tipo de amor não é natural, é sobrenatural. É o fruto de um coração tão transformado pelo amor de Deus que transborda para os outros, independentemente das circunstâncias. Além disso, a prontidão espiritual exige que sejamos mordomos fiéis daquilo que Deus nos confiou. Na parábola dos talentos, Jesus ensinou que quando ele retornar, exigirá uma prestação de contas de como usamos os dons, as oportunidades e os recursos que ele colocou em nossas mãos. Temos sido fiéis nas pequenas coisas,
provando que podemos receber maiores responsabilidades em seu reino? Temos usado nosso tempo, nossos talentos e nossos tesouros para promover seu reino e abençoar os outros? Ou temos vivido para nós mesmos, acumulando tesouros na terra enquanto negligenciamos ajuntar tesouros no céu? A urgência dessas perguntas não visa criar medo ou ansiedade. Pelo contrário, visa nos despertar para o incrível privilégio que temos de viver nestes tempos proféticos. Somos a geração que verá o cumprimento das promessas que profetas e reis desejaram ver, mas não puderam. Somos nós que testemunhamos a convergência de sinais que as gerações anteriores só podiam imaginar. Somos nós que podemos muito bem estar vivos quando a trombeta soar e Jesus aparecer nas nuvens do céu. Que honra, que responsabilidade, que oportunidade de viver com propósito e paixão enquanto aguardamos sua gloriosa aparição. Mas aqui está o que eu quero que você entenda acima de tudo. O propósito de reconhecer os sinais não é criar pânico ou fugir de nossas responsabilidades neste mundo. O propósito é viver com tanta clareza sobre o que realmente importa que cada dia se torne uma oportunidade de fazer escolhas que tenham significado eterno. Quando você sabe que o verão está chegando, não perca tempo com atividades que não importaram quando a estacal mudar. Prepare-se. Apronte-se. Certifique-se de estar posicionado para desfrutar da colheita que se aproxima. O mesmo princípio se aplica a viver à luz do retorno de Cristo. Quando você realmente acredita que estamos na estacal final antes da sua vinda, isso transforma a maneira como você gasta seu tempo, como usa seus recursos, como trata seus relacionamentos e como prioriza sua vida. De repente, coisas que pareciam tão importantes, como acumular mais bens, progredir na carreira ou impressionar outras pessoas, começam a perder importância em comparação com as realidades eternas que se aproximam. E coisas que você poderia ter adiado, como resolver conflitos, compartilhar sua fé, crescer em santidade e aprofundar seu relacionamento com Deus, tornam-se prioridades urgentes. Esta é a beleza da profecia da figueira. Não se trata apenas de reconhecer que estamos vivendo nos últimos dias. Trata-se de aprender a viver sabiamente à luz desse reconhecimento. Trata-se de nos tornarmos o tipo de pessoa tão espiritualmente alerta, tão amorosa em relação aos relacionamentos, tão fiel na prática, e tão voltada para a eternidade que, quando Jesus aparecer, estaremos prontos para encontrá-lo com alegria e confiança, em vez de medo e vergonha. Para concluir, quero deixar vocês com este pensamento. O mesmo Deus que criou as estações naturais e nos ensina a reconhecer quando o inverno está terminando e o verão se aproxima, também nos deu olhos espirituais para ver quando a estacal do seu retorno se aproxima. Os sinais estão por toda parte. A figueira está brotando folhas. O verão está se aproximando. A questão não é se essas coisas acontecerão. Jesus garantiu que aconteceriam. A questão é se estaremos entre aqueles que reconhecem a estacal e preparam seus corações de acordo, ou se seremos pegos de surpresa como aqueles nos dias de Noé, que comiam e bebiam, casavam e se davam em casamento até que veio o dilúvio e os levou a todos. Se algo nesta mensagem tocou seu coração a buscar um relacionamento mais profundo com Jesus Cristo, se você sente o Espírito Santo chamando você a viver com maior urgência espiritual e perspectiva eterna, então eu o convido a dar o próximo passo nesta jornada de fé. Ao se inscrever em nosso canal, você não está apenas acompanhando o conteúdo. Você está se juntando a uma comunidade de crentes comprometidos em vigiar, esperar e se preparar para o retorno de nosso Senhor. Toda semana, exploramos as verdades profundas das Escrituras que nos ajudam a entender os tempos em que vivemos e como viver com fidelidade à luz da eternidade. Não oferecemos respostas fáceis nem mensagens confortáveis, mas oferecemos algo muito mais valioso: a verdade bíblica que prepara sua alma para a glória que está por vir. A figueira está brotando folhas. O verão está próximo. Não perca o que Deus está fazendo nestes momentos finais da história.
Sua recompensa eterna pode depender de qual fielmente você vigia e se prepara durante estes dias cruciais.